Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. Mas o que significa de fato isso, viver o reino de Deus na terra? É neste aspecto que a gente precisa entender e crescer e compreender, pois não se trata de religião, não se trata de nossas regras, de dogmas que criamos, não se trata de um tempo que dedicamos a Deus e a buscar a sua vontade. Muito menos dos nossos cultos, das nossas reuniões, mas sim, nós usamos tudo isso com o propósito de conhecer e compreender a vontade de Deus para saber como devemos viver. Nós temos alguns exemplos e vemos na igreja no início, lá no livro de Atos, um pouco do que seria viver igreja, viver a vida que Deus planejou para nós, sendo o ser humano que Ele quer que sejamos. É isso que a gente precisa entender. Deus não nos chama para uma religião, mas para vivermos, nos relacionarmos de maneira que a gente expresse sua vontade e expresse seu querer. Como viviam os cristãos? E como devemos nós viver nos nossos dias? Lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio ou por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. São estes aspectos, esta simples questão é que nós temos a resposta de como devemos viver. Nós precisamos entender que perseverar na doutrina e no ensino dos apóstolos é compreendermos que, na realidade, eles estavam ensinando aquilo que Jesus havia ensinado, que fala da maneira de relacionar, da maneira como nós devemos expressar o reino de Deus e a vontade de Deus. Somos chamados para andarmos segundo as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Somos chamados para proclamar o seu reino. Andar na vontade do Pai é andarmos nos relacionando segundo os valores eternos. É expressando a graça, a misericórdia, a compaixão. É revelando o amor de Deus. É tendo a consciência que fazemos parte de uma família, da família de Deus, e que temos o papel de ajudar uns aos outros no crescimento, no amadurecimento, no conhecimento de Deus, mas mais do que isso, a praticarmos a justiça. Na nossa abundância, a repartirmos com aqueles que não têm, com aqueles que precisam, que estão passando por dificuldades. É expressarmos a compaixão diante da luta, da dificuldade e ajudando. É estando junto, é andando junto, é revelando misericórdia, amor, compaixão uns para com os outros, é tendo o prazer e a alegria de estar junto, é o que explica e é o que fala aos apóstolos. Não se trata de outra coisa. Nós precisamos entender isso. Comunhão é importante, estar junto é importante, aprendermos uns com os outros é importante. Não se trata de uma religião, mas de uma maneira de viver que revela o reino, que revela o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E esta questão não fica só entre aqueles que são da família de Deus, mas se expressa no meio da comunidade onde aquela família está inserida, onde a igreja está, pois igreja é o ajuntamento, é a assembleia, é a família, é o povo de Deus. É a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, como expressamos as virtudes do Pai, como revelamos a graça, o seu amor às pessoas. Precisamos entender que as pessoas irão conhecer a Deus
pela maneira como nós vivemos. Nós falamos, pregamos, ensinamos sobre a vontade do Pai, mas principalmente nós expressamos e revelamos o Pai por meio de nossas atitudes. Isto serve para a família e da família para o mundo, pois é assim que as pessoas irão conhecer a Deus. Precisamos entender que nessas pequenas palavras que a gente vê em Atos, que a gente compreende como deveríamos viver neste mundo, sem maldade, não buscando a expressão, o interesse próprio, não lutando por aquilo que é do nosso interesse somente, mas agindo como família, ajudando uns aos outros, tendo o prazer e a alegria da comunhão uns com os outros, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos o instrumento de Deus neste mundo, revelando graça, amor, misericórdia e a compaixão do Senhor para todas as pessoas e assim caindo na graça de todo o povo. Pode ser que os religiosos não irão se agradar disso, não se alegrarão com isso, pois viver o reino de Deus é muito mais simples do que imaginamos e não existe nenhuma fonte de lucro nisto. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e buscar o conhecimento da vontade do Pai e vivermos segundo essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.